Segundo Samuel, capítulo 17. Em seguida, Aitofel aconselhou Absalão. Deixe-me escolher 12.000 homens e partir esta noite atrás de Davi. Vou alcançá-lo quando ele estiver exausto e pegá-lo de surpresa. O exército fugirá e eu matarei Davi. Então trarei o exército de volta para o Senhor como uma noiva levada de volta ao noivo. Afinal, o Senhor está à procura de um só homem. Se ele for eliminado, a paz estará de volta. Absalão achou que seria uma excelente estratégia, e todas as autoridades de Israel concordaram. Ainda assim, Absalão ordenou: chame Husai, o arquita. Vamos ouvir a opinião dele. Husai chegou, e Absalão contou a ele o plano. Esse foi o conselho de Aitofel. O que acha? Devemos pô-lo em prática? Husai disse: o conselho de Aitofel neste caso não foi bom. O Senhor conhece seu pai e os homens que estão com ele. Eles são corajosos e estão furiosos como uma ursa de quem tiraram um filhote. Seu pai é um guerreiro experiente. Ele não será apanhado de surpresa num momento como este. Enquanto conversamos aqui, ele provavelmente está escondido em alguma caverna ou em outro lugar. E se ele atacar os seus soldados de emboscada, logo se espalhará a notícia de que o exército de Absalão foi massacrado. Ainda que os seus soldados sejam valentes e corajosos como leões, o moral da tropa vai despencar com a notícia, pois todos em Israel sabem que tipo de guerreiro é seu pai e como são valentes os homens que estão com ele. O meu conselho? Reúna toda a nação, de Dan até Berseba, formando um exército numeroso como a areia do mar, comandado pelo Senhor pessoalmente. Nós os atacaremos onde quer que estejam. Cairemos sobre eles como orvalho sobre a terra. Estou certo de que não vai escapar ninguém. Se eles se refugiarem em alguma cidade, o exército utilizará todas as cordas que arranjar e arrastará tudo que estiver nessa cidade para o vale, sem deixar um pedregulho para trás. Absalão e todas as autoridades concordaram em que o conselho de Husai era melhor que o de Aitofel. O Eterno tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que Absalão fosse arruinado. Logo depois, Husai foi contar aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Aitofel aconselhou Absalão e as autoridades de Israel daquela maneira, mas eu aconselhei assim. Agora, enviem o quanto antes esta mensagem a Davi. Não passe a noite deste lado do Jordão. Atravesse imediatamente o rio. Do contrário, o rei e todos os que estiverem com o Senhor serão massacrados. Jonatas e Aimaas estavam em En-Regel, aguardando o recado que seria trazido por uma criada. Dali eles partiram para transmiti-lo ao rei Davi, pois não se arriscavam a entrar na cidade. Mas um soldado os viu e contou a Absalão. Os dois saíram correndo e se refugiaram na casa de um homem em Baurim. Ele tinha uma cisterna no quintal, e eles se esconderam ali. A mulher cobriu a cisterna com um tapete e espalhou grãos sobre ele, para que ninguém percebesse nada de estranho. Logo depois, os servos de Absalão chegaram àquela casa e perguntaram: Você viu Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: Eles estavam indo na direção do rio. Eles os procuraram, mas não acharam. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimaas e Jonatas saíram da cisterna e foram levar o recado a Davi. Levante-se e atravesse o rio imediatamente. Aitofel tem um plano contra o Senhor. Davi e seu exército não perderam tempo e se puseram a caminho atravessando o Jordão. Quando amanheceu, todos já tinham atravessado o Jordão. Quando Aitofel percebeu que seu conselho não seria seguido, montou em seu jumento e partiu para a sua cidade. Depois de deixar pronto o seu testamento de ter posto a casa em ordem, enforcou-se e assim morreu. Ele foi sepultado no túmulo da família. Enquanto Davi chegava a Maanaim, Absalão e todo o exército de Israel atravessavam o Jordão. Absalão designou Amasa, comandante do exército, no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, ismaelita que tinha se casado com Abigail,
filha de Naás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e o exército de Israel acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás de Rabá dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas e cobertores, bacias e potes cheios de trigo, cevada, farinha, grão tostado, feijão e lentilhas, além de mel, coalhada e queijos de ovelha e de vaca. Entregaram tudo a Davi e seu exército, pois pensavam: o exército deve estar com fome, com sede e exausto no deserto. Segundo Samuel, capítulo 18. Davi organizou seu exército. Designou capitães de 1000 e capitães de 100. Depois dividiu as tropas em 3 grupos. O primeiro ficou sob o comando de Joabe. O segundo ficou com Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. O terceiro ficou com Itai, o giteu. O rei anunciou: eu também irei com vocês. Mas eles disseram: não mesmo, o Senhor não pode vir conosco. Se tivermos de retroceder, o inimigo não pensará 2 vezes. Se metade de nós morrer, o inimigo não se importará. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Para nós, é melhor que fique na cidade e nos ajude daqui. O rei concordou. Se é isso que pensam, farei o que acharem melhor. Ele se instalou perto da entrada da cidade, enquanto o exército saía em pelotões de 100 e de 1000. O rei tinha recomendado a Joabe, Abisai e Itai: por amor a mim, tenham cuidado com o jovem Absalão. Todo o exército ouviu o que o rei ordenou aos 3 comandantes com respeito a Absalão. O exército de Davi saiu a campo para enfrentar o exército de Israel. A batalha aconteceu na floresta de Efraim. O exército de Israel naquele dia foi derrotado pelos homens de Davi. Houve terrível matança. 20.000 homens morreram. Os combatentes se espalharam para todo lado. Naquele dia a floresta devorou mais vidas que a espada. Absalão encontrou os soldados de Davi. Ele tinha certa vantagem, porque estava montado em sua mula. Mas quando a mula passou por baixo dos galhos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa no galho, enquanto a mula seguia adiante. Ele ficou pendurado. Um soldado viu tudo aquilo e contou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado na ramagem de um carvalho. Joabe perguntou ao soldado: se você viu isso, por que não o matou ali mesmo? Eu teria recompensado você com 10 peças de prata e um cinturão. O homem disse a Joabe: mesmo que eu ganhasse 1000 peças de prata, não tocaria no filho do rei. Todos nós ouvimos a ordem que o rei deu ao Senhor, a Abisai e a Itai. Por amor a mim, tenham cuidado com o jovem Absalão. Por que então arriscaria a minha vida, pois o rei ficaria sabendo, e sei que o Senhor não me defenderia? Joabe disse: não tenho tempo a perder com você. E com 3 facas, atravessou o peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Nessa hora, Absalão já estava rodeado de 10 escudeiros de Joabe. Eles acabaram de matá-lo. Em seguida, Joabe tocou a trombeta para cessar a perseguição contra o exército de Israel. Eles levaram o corpo de Absalão e o jogaram numa enorme vala na floresta e empilharam uma grande quantidade de pedras sobre ele. Enquanto isso, o exército de Israel fugia, cada um correndo para sua casa. Quando Absalão ainda estava vivo, ele tinha edificado para si uma coluna no vale do rei, dizendo: não tenho filho para preservar meu nome. Por isso ele deu seu nome à coluna. Até hoje é chamada Memorial de Absalão. Aimaas, filho de Zadok, disse: deixe-me levar ao rei a notícia de que o Eterno o livrou dos seus inimigos. Mas Joabe disse: não será você quem levará a notícia hoje. Talvez outro dia. Mas hoje a notícia não é boa, pois o filho do rei está morto. Em seguida, Joabe ordenou a um etíope: vá você,
Conte ao rei o que você viu. O etíope respondeu: Sim, senhor. E foi. Aimaas, filho de Zadok, insistia com Joabe. Não importa, deixe-me ir com o etíope. Joabe disse: Para que isso? Você não terá nenhuma recompensa. Aimaas insistiu. Não importa, deixe-me ir. Joabe respondeu: Então está bem, vá. Aimaas correu, pegando o caminho do vale inferior, e ultrapassou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões. A sentinela estava no lado da porta e olhava em volta. Ele viu alguém correndo sozinho e gritou para avisar o rei. O rei disse: Se está sozinho, deve ser boa notícia. Enquanto o moço se aproximava, a sentinela viu outro correndo e gritou do alto da porta: Há outro correndo sozinho! O rei disse: Esse também deve trazer boas notícias. A sentinela disse: Consigo ver o primeiro. Parece Aimaas, filho de Zadok. O rei disse: É boa pessoa. Sem dúvida está trazendo boa notícia. Aimaas gritou para o rei: Paz! Ele se prostrou com o rosto em terra em reverência ao rei e disse: Bendito seja o Eterno, seu Deus. Ele entregou em suas mãos os homens que se rebelaram contra o meu senhor, o rei. O rei perguntou: E o jovem Absalão? Ele está bem? Aimaas disse: Vi grande confusão quando Joabe me enviou para cá, mas não sei do que se tratava. O rei disse: Fique aqui ao lado. Ele ficou ali. O etíope chegou e disse: Tenho boa notícia para o meu senhor, o rei. Hoje o Eterno deu vitória sobre todos os que se rebelaram contra o Senhor. O rei perguntou: E o jovem Absalão? Ele está bem? O etíope respondeu: Que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que agem maldosamente contra o Senhor, tenham o mesmo destino dele. O rei ficou abalado. Abatido, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Enquanto chorava, gritava: Ah! Meu filho Absalão! Meu querido filho Absalão! Quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho querido!